Me deixou olhando para o lado. Saúde, irmão, na paz do Senhor Jesus, amém? Por favor, pode tomar seus assentos. Glória a Deus. É uma honra poder estar aqui. Agradeço primeiro a Deus e também ao pastor Joel e toda a diretoria da igreja por essa oportunidade. Hoje nós vamos ler um pouquinho, deliciar um pouquinho, né, uma gotinha da palavra de Deus através do estudo do nosso irmão André Paiva, pastor André Paiva. E confesso que esse estudo, Deus sabe como faz as coisas, né? E parece que Deus planejou que teria que ser na minha vez para falar sobre humildade e orgulho. E eu estava escalado umas semanas atrás, mas por questão de trabalho não pude vir. E mudaram o estudo e esse foi o que veio para mim, para compartilhar com a igreja nesta noite, né? E eu agradeço a Deus por isso, porque o ano passado, eu comento com a minha esposa, né? De janeiro a novembro, eu estive pelo menos uma noite no hospital, uma vez por mês. E alguns meses eu tive 2 noites no hospital. Todos os meses, sem falhar um, até o mês de novembro. Por uma coisa que ainda não descobri o que é, desconfio, mas a verdade é que Deus queria me ensinar alguma coisa naquela lição, né? Como todos os homens, a gente fala que não gosta de médico, não vai no hospital, e chega uma hora que a gente precisa, né? Deus deixou a medicina, Deus cura, realmente Deus cura, mas Ele cura de várias formas. Ele pode intervir diretamente na situação ou Ele pode usar a mão dos médicos. E eu creio que Deus Ele quis me ensinar algo com isso, e realmente passei por um processo, ou passamos, porque minha esposa também esteve comigo durante todo esse momento, né? Algumas vezes saía de casa chorando, literalmente, para ir no hospital, porque eu resistia, até que chegava um momento que eu falei, não, vou ter que ir. E você sabe, quando chega no hospital, você não quero usar essa expressão, mas digamos que uma cobaia, né? Você está ali e o médico que fala o que você tem, e você tem que acreditar que ele está fazendo o diagnóstico correto e te dá injeções, te dá remédios. Em conclusão, os remédios e injeções que eu tomava melhoravam uma coisa e piorava a outra. E assim foi. Mas foi um processo que me ensinou muito a humildade. Tirou alguns orgulhos que eu tinha, me ensinou algumas coisas que eu não valorizava. Talvez o orgulho muitas vezes não deixa a gente reconhecer algumas coisas, ou a gente acha que a gente já sabe tudo, que a gente já tem tudo, mas quando a gente perde, a gente percebe que nós éramos orgulhosos. E quando a gente perde, a gente vê que realmente não era algo simples, era uma bênção, era um privilégio que Deus tinha concedido. E lendo a palavra de Deus, lendo esse estudo, encaixou muito com esse processo que eu passei. Graças a Deus, hoje estou melhor. Esse ano eu não fui no médico nenhuma vez ainda, e não vou ir, amém? Vou ir, obviamente, para fazer os exames rotinários, né? Mas pela causa que eu fui às vezes passada, já não vou, e eu tenho certeza que Deus já me ensinou essa lição, amém? Então, esse estudo, como falo, parece que o Senhor já deixou preparado para que não outra pessoa, mas que eu pudesse falar e compartilhar um pouco isso. Então, dando uma pequena introdução do estudo, realmente é plano de Deus, né? E falando do estudo especificamente, sabemos que eu sempre, quando leio as parábolas, a princípio eu lia as parábolas e não entendia, ou às vezes eu tomava ela mais como, a princípio, né? Como algo não muito sério, algo como uma brincadeira, né? Mas depois eu fui amadurecendo na palavra, fui entendendo, e vi que a parábola, ela realmente tem um ensinamento muito profundo e às vezes muito mais fácil você entender um texto ou entender uma mensagem através de uma parábola, porque cada um leva em diferentes áreas da sua vida e consegue interpretar o que queria ser transmitido, né? E vendo aqui, eu falei, bom, um pouco o que quer dizer parábolas, né? Então, buscando ensiná-lo, palavras de Jesus são histórias curtas e simbólicas, contadas por Jesus Cristo para transmitir ensinamentos espirituais e morais profundos. Ou seja, uma parábola não é algo tão simples, né? Elas são encontradas principalmente nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas no Novo Testamento.
Então, o propósito da palavra realmente era comunicar verdades espirituais para nós, e a gente aprende muito aí, né? Desafiar a sabedoria convencional, que às vezes a gente fica sem entender, como, por exemplo, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, né? Esse dá um nó na cabeça de algumas pessoas, né? Como é que é isso, né? Mas quando você começa a ler a palavra, você entende. Não, realmente, agora eu sei que estamos falando de uma porta, que tem uma entradinha pequenininha para passar por aí. Enfim, a gente entende que, ok, agora fazendo essa comparação, eu entendo que é isso, né? Enfim, então, Deus ensina muito através das parábolas. E essa sobre ensinamento de humildade e orgulho é algo muito, muito profundo para mim, realmente. Então, dando início aqui ao estudo, aqui a introdução, né, ela fala que estamos inseridos em uma sociedade caracterizada pela busca incessante de reconhecimento, poder e aparência, em meio a tantas vozes que exaltam o ego e mascaram intenções sobre a falsa humildade. Deus nos chama a despertar. Os tempos vividos são de muita aparência, e isso tem válido muito mais do que a essência. E realmente, às vezes, a gente, apesar de não concordar, ou apesar de não aceitar, Deus está querendo ensinar algo para nós que a gente sabe que eu tenho que me mudar, ter uma transformação, uma mudança interna para aceitar o que Deus quer. Mas, às vezes, isso significa que você tem que mudar o seu comportamento. E, às vezes, mudar a aparência é difícil. Se você tem um status bom na sociedade, você tem um bom emprego, você tem um bom carro, e, de repente, você não tem nada disso, muita gente quer continuar mostrando para a sociedade que ainda tem. Nós vemos muitas pessoas ricas que vão à falência, que acabam se suicidando, porque não conseguem admitir que precisa se humilhar. E, às vezes, acontece isso. Nós não entendemos e não aceitamos, mas Deus quer trabalhar com a gente. Principalmente na vida de um cristão. Na vida de um cristão, nós precisamos entender que temos que ser humildes. Precisamos entender que não podemos ser orgulhosos. Eu dizia, se quando meu filho se formou na faculdade, é um motivo de orgulho, mas é um orgulho saudável. Mas quando eu olho para alguém e me dá vergonha porque ele não é igual a eu, ou porque não tem as mesmas coisas que eu tenho, ou porque não fala como eu falo, e eu tenho vergonha dessa pessoa, na verdade eu não tenho vergonha, eu estou sendo orgulhoso. E isso Deus não se agrada. Então, nós temos que saber muito bem, entender essa situação e entender quando que nós estamos passando da linha. A gente podemos ser humilde, mas também temos que ser orgulhosos, nesse sentido que eu te falei, de ser orgulhosos com Deus e agradecido. Não orgulhoso para mostrar para as pessoas que nós somos melhores que elas. Não somos. Não somos. Então, o orgulho disfarça de autossuficiência, e a humildade, maquiada de espiritualidade, tem enredado ou laçado ou colocado na rede os corações até mesmo dentro da própria igreja. Não é por acaso que Deus, em sua infinita misericórdia, tem nos chamado a atenção através desses estudos bíblicos, ditos em parábolas. Ele sonda as intenções e nos alerta para não confundirmos reconhecimento humano com aprovação divina. Então, hoje em dia, muitas pessoas buscam isso, né? Buscam ser reconhecido pela sociedade. Mas se perguntamos, e Deus, está contente com o que você está fazendo? Alguns vão dizer, não me interessa, não me importa. O importante é eu estar bem. Mas essas não são palavras que saem da boca de um cristão, né? Então, nós não podemos confundir esse reconhecimento humano com a aprovação divina, a aprovação de Deus, né? O caminho é estreito e exige sinceridade diante dele. O orgulho fecha os ouvidos para a correção e endurece o coração à falsa humildade. Fala de serviço, mas busca a glória para si mesmo. Ambos nos afastam da verdadeira comunhão com Deus, porque substitui a centralidade de Cristo pela exaltação do eu. Esse estudo tem como objetivo fazer discernir qual voz estamos ouvindo, a voz do que alimenta o ego ou a voz do Espírito, que nos chama à rendição. E essa palavra que Jesus conta em Lucas, que é o tema da nossa mensagem, que é Lucas 14, 11, que diz assim, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E nessa parábola diz assim, preparando
Reparando que os convidados escolhiam os melhores lugares, Jesus contou-lhe uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não se sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante que você. Então, aquele que convidou os dois dirá a você: dê o seu lugar a este aqui. Então você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que, quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar no lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, Jesus, nessa parábola, ele falava exatamente isso, né? Ele não estava falando de etiqueta social, ele estava falando mais de uma doutrina sobre a nossa pessoa, né? Ligado diretamente ao reino de Deus, a questão de humildade e da graça divina. E é interessante que isso aconteceu quando Jesus deu falou essa parábola, foi na casa de um fariseu. E justo quando chegou, ali havia uma pessoa doente, e Jesus curou essa pessoa. E aproveitou a oportunidade para falar essa parábola, né? E tudo isso aconteceu num sábado. Agora, nós sabemos que os ricos, os orgulhosos, eles buscam essas posições de status. E nós não devemos buscar isso, nós devemos buscar a presença de Deus, né? E a intenção de Jesus é corrigir não somente um comportamento social, mas sim um problema espiritual. A autopromoção religiosa é falsa espiritualidade dos fariseus. E uma análise doutrinária passo a passo, orgulho humano diante de Deus. A escolha dos primeiros lugares reflete o coração humano pela busca de reconhecimento. Isaías 2:11 diz: os olhos arrogantes dos homens serão abatidos, e a soberba humana será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Graça preveniente, com os convidados buscavam os primeiros lugares, também nós, por natureza, buscamos reconhecimento em vez de Deus, mas a graça preveniente nos alcança antes, quebrando o nosso orgulho e despertando-nos para crer. Em Romanos 3:10-12 diz: não há um justo, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, não há quem faça o bem. A verdadeira humildade como obra de Deus, de graça. Jesus não recomenda fingir humildade, mas ter um coração que não busca honra própria. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Está em Tiago 4:6. Filipenses diz também: sendo em forma de Deus, se humilhou a si mesmo. Acho que não tem uma prova melhor de ser humilde, o que é ser humilde, né? Não tem uma prova melhor de humildade o que o próprio Jesus fez, né? Ele deixou o seu reino de glória para vir a esse mundo. E no texto fala, né, que ele veio, não teve riqueza, não teve luxo, nasceu na manjedoura, teve uma vida simples, não teve casa. Coisas que realmente Jesus poderia ter nascido tudo oposto, né? Porque ele é o próprio Deus. Então, a verdadeira humildade é fruto do Espírito e obra da graça contínua de Deus, e não da carne. Isso está em Gálatas. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. Isso está lá em Gálatas 5:22. E o princípio do reino é invertido. Mateus 23, aquele que si mesmo se exalta será humilhado. Este é um princípio espiritual universal. O reino de Deus opera de modo oposto ao mundo. Os últimos serão os primeiros, diz a palavra, né? E o reino de Deus ele é teocêntrico, ou seja, nosso Deus ele é o centro de todas as coisas. E nós não somos o centro das coisas. O reino de Deus ele não é centrado no homem, mas em Deus, que decidiu soberanamente honrar os que creem em Cristo. Em Romanos 9:16. A exaltação ela vem de Deus, não dos homens. Em Salmo 75 diz: porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. A honra verdadeira não é conquistada por manipulação ou posição social,
mas concedida soberanamente por Deus. Soberania divina. Nessa parábola, quem dá o veredito final não são os convidados, mas o dono do banquete. Assim também no juízo final. É Deus quem decide soberanamente exaltar os humildes em Cristo e abater os que confiam em si mesmo. Em 2 Coríntios 5:10 diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou mal. O significado escatológico, essa parábola antecipa o julgamento final. Quem busca a sua justificação própria, que está em Lucas 18, que seria o fariseu e o publicano, será humilhado. Quem reconhece a sua miséria será exaltado por Deus. O banquete é uma figura do banquete messiânico. Está lá também em Lucas e em Apocalipse. A pergunta não é apenas qual lugar ocupa na mesa dos homens, mas terei lugar na mesa do Senhor? E aí eu pergunto outra coisa mais. O que é mais importante? Para nós aqui pode ser óbvio, né? O mais importante é ter lugar na mesa do Senhor. Mas quando nós estamos lá fora, nós vemos que tem pessoas que não querem saber nada com Deus. E talvez se perguntamos para ele o que é mais importante, não, mais importante é ter lugar aqui como chama? Na mesa com os homens. Porque aqui eu fecho negócios, aqui eu faço dinheiro, aqui eu tenho minhas influências, eu faço o que eu quero, eu mando, eu desmando. E não, com Deus eu não quero nada. Eu viajo por aí, eu vejo algumas coisas que eu falo, meu Deus, realmente o mundo precisa de Jesus. É incrível, eu fui em lugares que pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Apesar de, nessa cidade, ter muitas igrejas, mas eles não conhecem. Outros já escutam falar, mas não interessa. E alguns de nós já fomos assim também em algum momento, né? Que não queria saber de Deus, até que o Senhor teve, como digo eu, um particular contigo, né? E aí nós sabemos que só o Senhor é Deus, aleluia. Conclusão doutrinária para a parábola dos primeiros lugares. O ensino não é sobre o bom comportamento, mas sobre a nossa relação com Deus. Humildade não é tática social, é conversão de coração, né? Quem depende de Cristo não precisa de autopromover, porque Deus mesmo honra no tempo devido. E nós sabemos disso. Quantas vezes passamos por provação, por lutas, mas não deixamos de confiar, né? Eu falo com a minha esposa, acho que cada um dos irmãos aqui deve ter história suficiente para escrever um livro, né? E eu também tenho história suficiente para escrever um livro. E as lutas que nós passamos, que pode ser igual dos irmãos, pode ser diferente, mas elas têm o mesmo propósito, que é fazer nós acercarmos mais a Deus, aproximar mais de Deus e reconhecer que só o Senhor é quem tem controle sobre a nossa vida. E eu tenho aprendido isso literalmente na pele. Que Deus, Ele está no controle de tudo. E eu falo para minha esposa, não esquenta a cabeça. E a minha esposa fala, não, eu não estou esquentando a cabeça. E é verdade, né? A gente está, como diz o hino, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Porque a gente sabe que quem está no controle é Deus. E nada acontece na nossa vida se Deus não permitir, porque nós pertencemos ao Senhor. Então eu passo pela luta e falo, Jesus, obrigado. Aí está minha esposa, que não deixa, que compartilha comigo essa mesma cruz há 35 anos já, né? E é assim, Deus tem segurado na nossa mão. Quando eu olho, parece que agora sim não tem mais jeito, não? Ao contrário, o Senhor do nada ele chega com a solução. Então nós temos que realmente depender dele. Temos que ser humildes para reconhecer que nós precisamos de Deus, que nós não somos nada sem Ele e que nós não temos força nenhuma. E a parábola do fariseu e do publicano, Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Isso não precisa mais claro que isso, né? Em Isaías 2:12 diz: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os soberbos e altivos, e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Então, o que nós acabamos de falar, né? Quando a gente pensa que sabe tudo,
Deus diz, não, vocês não sabem nada, né? A humildade é o primeiro passo para desfrutarmos da plena salvação que Deus proporciona para todo homem caído. Deus sabe que somos egoístas por natureza, isto é, somos orgulhosos e arrogantes, e amamos mais a nós mesmos do que a Deus e ao próximo. Esse versículo aqui, a Deus é o próximo, eu vi essa semana num vídeo, um acidente que houve na estrada, e parece que quebrou a roda do carro, ele bateu num caminhão de gasolina, o caminhão de gasolina tombou, pegou fogo, e um carro que vinha atrás simplesmente desviou e foi embora. E o carro pegando fogo ali. O outro caminhoneiro que estava atrás, ele desceu do caminhão, pegou o extintor, foi lá, conseguiu apagar um pouco o fogo, suficiente para tirar a pessoa dentro do carro, que estava viva ainda. Não tinha se queimado, nada. Mas aí, quando eu vejo essa palavra que nós, às vezes, somos orgulhosos e arrogantes, eu fico pensando nisso. Imagina se fosse eu que tivesse, Deus me livre, tivesse naquela situação, sabendo que passou um carro do meu lado e nem se preocupou comigo. É uma situação que, às vezes, nos deixa pensando, né? Como somos, em gerais, não? Como somos orgulhosos e arrogantes. Então, nós precisamos realmente de Deus na nossa vida, né? Então, para quem não consegue enxergar, o orgulho pode se manifestar em várias áreas da nossa vida. Podemos ser orgulhosos em relação à nossa aparência física, personalidade, inteligência, eloquência, posição social, família, cultura, títulos e graus acadêmicos, trabalhos e realizações, riquezas, bens materiais, ou ainda que não possuímos nenhum dessas qualidades e podemos apresentar orgulho pela nossa autossuficiência. Pastor? O pastor pede que continuemos também. Que é a autossuficiência, né? A capacidade de uma pessoa, grupo ou sistema se manter e de se sustentar sem depender de outros ou de recursos externos. Que é saudável, por exemplo, quando o filho se forma na faculdade, como eu falei, né? Quando você alcança algo que lutou muito, você sente orgulho, porque você lutou para aquilo, Deus honrou o seu esforço, né? Então, assim, e tem que ser autossuficiente para dizer, eu recebi, só mereci porque o Senhor me deu, mas nós temos que reconhecer que a glória sempre vai ser para o Senhor, né? Então, é admirável que nós esquecemos que somos dependentes de Deus. Então nós temos que entregar sempre a Deus, né? Sempre agradecer a Deus pelo que temos, né? Então, pergunte a si mesmo, o que causa orgulho na minha vida? Poderia ser a satisfação com quem eu sou, o que tenho, o que e quanto eu sei, meus pais, meus filhos, meu nome de família, as realizações da minha vida, a quantidade de dinheiro que dou na igreja, as vezes que li a Bíblia, ajuda aos pobres, os necessitados, as atividades missionárias que tenho empreendido, a posição que ocupo na empresa ou na igreja, minha importância na comunidade, etc., né? O que causa orgulho na minha vida? O orgulho pode se esconder de trás de coisas bem simples e habituais. E é o pior pecado que existe, porque ele nem sequer se admite ser. É preciso discernimento de Deus para reconhecê-lo. Muita humildade para admiti-lo. Como vimos, o orgulho se manifesta de uma maneira sutil, mas também extravagante. A questão é quando somos orgulhosos em nossos corações e como isso está se manifestando. Reconhecê-lo é o primeiro passo para nos alinharmos com Deus. Ora, nós temos que aprender a gestionar o orgulho, né? O autoconhecimento. Reconhecer quando o orgulho se está tornando negativo e fazer o esforço para manter uma perspectiva equilibrada. A humildade, cultivar a humildade entre os irmãos. E empatia, né? Nós temos que ser bastante... tendo uma boa empatia com as pessoas, né? Para que não olhe para nós e dizer que tipo arrogante, né? Como, olha, nem falou comigo, nem me viu, não está preocupado comigo. Às vezes tem pessoas assim, né? E isso tudo é parte do orgulho e da arrogância, que é a natureza humana que nós temos que estar todos os dias lutando, né? E outra palavra de Jesus está em Lucas 18:9, que diz assim: Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano.
O fariseu ficou em pé e orava para si mesmo desta forma: ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, nem mesmo longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo a vocês que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O contexto histórico da espiritualidade da parábola é que Jesus dirige a palavra a alguns que confiavam em si mesmo, querendo ser justo e desprezavam os outros. O fariseu era conhecido por sua estrita observância às tradições, mas seu zelo frequentemente se tornava em orgulho e confiança própria, né? Que às vezes a gente, eu faço as coisas como diz a palavra, então Deus tem que me honrar, né? Não, Deus não tem que te honrar. É nossa obrigação fazer as coisas corretas, né? A gente não tem que fazer as coisas pensando numa recompensa. Nós temos que fazer ela porque temos consciência que isso aqui deve ser feito, né? Os publicanos, cobradores de impostos, eram vistos como traidores e pecadores públicos, ritualmente impuros aos olhos dos judeus. E a doutrina envolvida, justificação pela graça mediante a fé, os fariseus se apresentou diante de Deus com justiça própria, enquanto o publicano, vazio de obras, lançou na misericórdia divina. Esta palavra mostra que Deus justifica o ímpio, essa parábola, né? Justifica o ímpio que crê, que está lá em Romanos 4:5, não pela aparência exterior, mas pelo coração quebrantado, em 1 Samuel 16. O fariseu, né? A falsa justiça baseada em obras. O seu coração, em Lucas 18:11, diz assim: não contém confissão de pecado, mas um inventário de méritos. Ele se compara a outros homens e se sente superior. Essa atitude a gente pode ver lá em Romanos capítulo 10. Ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. O fariseu usa as práticas legítimas, jejum, dízimo, como base para se justificar. Porém, Isaías 64 afirma que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Doutrina envolvida. O problema não está nas obras em si, mas em tentar fazer delas causa de aceitação diante de Deus. Como nós falamos agora, né? Eu estou fazendo e agora Deus tem que me honrar. Não, a gente não pode fazer ela para pedir aceitação diante de Deus. A lei revela o pecado em Romanos 3:20, não o remove. Somente Cristo é o fim da lei para a justiça. O publicano, a humildade que busca a misericórdia. Ele fica distante, não ousa levantar os olhos, bate no peito. Sua súplica é simples: ó Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. O verbo grego usado para ter misericórdia, kilaskomai, remete ao conceito de propiciação, uma súplica para que Deus cubra ou remova pecado por meio de um sacrifício. Sem obras para apresentar, ele depende exclusivamente da graça de Deus, como Davi em Salmos 51:17. O coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. A doutrina envolvida. Esta oração antecipa a doutrina paulina de justificação pela fé, mediante a graça, Romanos 3:23, no qual Cristo é apresentado como propiciação pelos nossos pecados. O publicano ele não confia em si mesmo, mas lança-se na misericórdia divina. E o veredito de Jesus, a inversão do juízo humano, né? Lucas 18 diz: Jesus desceu justificado para a sua casa, e esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele. O termo justificado, de kaiô, é um termo jurídico, mas na palavra ganha carne e osso. O publicano saiu do templo declarado justo e também transformado pela graça. Não só foi um veredito no céu, mas o início de uma nova vida em Deus.
Jesus concluiu: todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, reforçando que o reino de Deus não é acessado por mérito, mas por graça. Estava escutando uma mensagem esses dias, e o pregador dizia assim, né, que a pessoa ela não morreu porque pecou, ela morreu porque não aceitou o perdão. Porque Deus, ele veio, a graça, né, ele recusou a graça. Então, eu achei interessante, porque a pessoa não morreu porque ela pecou, ela morreu porque ela não aceitou o perdão. Jesus veio para nos salvar, Jesus veio para nos perdoar. Mas alguns não aceitaram, alguns não aceitam. Então, me pareceu muito interessante esse texto, né? Doutrina envolvida. Essa declaração demonstra toda a confiança no próprio desempenho espiritual e aponta para a necessidade de um Salvador. O fariseu, embora religioso, permaneceu condenado. O publicano, embora pecador, é declarado justo, não por quem ele é, mas por quem Deus é. Natureza humana e pecado original. O fariseu ilustra a cegueira espiritual. O homem caído subestima sua culpa e superestima sua capacidade. Em Romanos 3,10 diz: não há justo, nenhum sequer, diz a palavra de Deus, né? A justificação pela fé mediante a graça. O publicano é justificado sem obras, confirmando o publicano é justificado sem obras, confirmando Gálatas 2,16. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Humildade como condição para receber graça. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, em Tiago 4. A humilhação não é apenas moral, mas espiritual. Reconhecer-se pedido depende totalmente de Cristo. E a conclusão doutrinária dessa passagem do fariseu e publicano: a parábola não é apenas uma lição moral sobre a humildade, mas uma exposição do Evangelho. O homem não pode salvar a si mesmo. Deus justifica o humilde, o ímpio que crê. A verdadeira espiritualidade nunca exalta o homem, exalta a graça de Deus, né? O fariseu representa todos que confiam na sua própria justiça. O publicano, todos que, reconhecendo sua miséria, se lança na misericórdia divina e encontra em Cristo a justiça perfeita. Então, nós temos que buscar em Cristo. Não podemos ser como os fariseus, né? Confiar nas nossas próprias forças, né? O orgulho nos impede de sermos salvos. Ele é a rebelião contra Deus. A salvação requer submissão à sua vontade. Cega o homem quanto à sua necessidade de Deus, substitui a graça por mérito humano, resiste à autoridade e ao senhorio de Cristo, rouba a glória que só pertence a Deus, pois a salvação existe para que Deus seja glorificado. Na contramão do orgulho está a humildade, onde Jesus foi e ainda é nosso maior exemplo. Falar sobre isso nos leva ao coração do Evangelho, porque sua vida e ministério revelaram uma humildade que não só traçou caráter, mas um reflexo de amor de Deus. A humildade de Jesus começa na encarnação, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se semelhante ao homem. Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O termo esvaziou-se não significa que deixou de ser Deus, mas que abriu mão da sua glória manifesta. Assumindo a condição humana para servir, observamos aqui que a humildade eterna do Filho, que não buscou afirmar os seus direitos divinos, mas se fez servo. Jesus, quando ele veio para morrer por nós, né? Ele deixou a sua glória, veio nesse mundo como um cordeiro para morrer por nós. E ele não precisava fazer isso, mas ele fez por nós, porque se não fosse por isso, todos nós estaríamos já condenados. Mas Deus enviou seu Filho único, como diz em João, né? Para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Em João 3:3-5, Jesus executa um dos seus atos mais comoventes, que foi ser lavar os pés dos discípulos, na última noite da sua vida terrena. Ele assim fez para mostrar aos seus discípulos o quanto os amava, para prefigurar o sacrifício de si mesmo na cruz,
para comunicar aos seus discípulos a verdade que ele estava chamando para servir uns aos outros com humildade. A ânsia da grandeza tinha sempre inquietado os discípulos, e Cristo queria que eles percebessem que o desejo de ser primeiro, ser o maior, receber mais honra do que os outros, é contrário ao Espírito do Senhor. Jesus teve humildade em seu ministério terreno, como falamos a princípio, né? Nasceu numa manjedoura, não em um palácio. Seu estilo de vida era simples, pois não tinha onde reclinar a cabeça. Serviu a todos que vinham a ele, lavou os pés dos discípulos, tarefa que somente um escravo fazia. Aceitou os pequenos e rejeitados, tocava leprosos, acolhia crianças e comia com os pecadores. Então nós vemos que Jesus ele deu muitos exemplos de como ser um bom cristão. Deu muitos exemplos de como podemos servir ao nosso próximo. E como deu o exemplo do acidente de carro, né? E não houve ajuda. As pessoas não estão preocupadas com ninguém. E isso não é o que Jesus quer. Isso não é o que Jesus deseja que sejamos, né? Nós devemos ajudar mutuamente uns aos outros. Então, a humildade de Jesus revela a natureza de Deus. Não um Deus distante, mas um Deus que se inclina para salvar. Jesus não apenas viveu humildemente, mas morreu humildemente, né? No Getsemane, ele orou: não faça a minha vontade, mas a tua. Plena submissão, ele demonstrou nesse ato, né? Ele enfrentou a humilhação pública, julgamento injusto, execução vergonhosa. Mas, como diz Isaías, mas não abriu sua boca, né, para se defender. Como cordeiro, ele foi levado ao matadouro, né? A cruz é o ápice da humildade. O rei do universo morrendo como um maldito, está em Gálatas 3:13, para salvar aqueles que não podiam salvar a si mesmo. Jesus deixou um exemplo para todos nós, que está lá em Mateus 11:29. Aprendi de mim, porque sou manso e humilde de coração. João 13. E vós dei exemplo para que façais como eu os fiz. A humildade de Jesus não é apenas uma admiração, mas uma imitação. O cristão é chamado para abrir mão do ego e do orgulho espiritual e servir a Deus ao próximo com o mesmo espírito de Cristo. Filipenses 2:3. Nada façam por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Amém? Esse estudo, como eu falei, para mim foi muito edificante, porque eu passei por esse processo e Deus tem honrado, né? Deus tem honrado a minha vida, a vida da minha esposa, Deus tem guardado o meu lar. E nós temos aprendido. Realmente, não quero entrar em detalhe, mas o que Deus tem ensinado nesse processo, eu não creio que eu teria aprendido com um estudo, lendo livro ou pesquisando na internet ou consultando no ChatGPT. Às vezes é preciso ter uma experiência profunda e pessoal com Deus, onde Deus vai falar diretamente contigo. E não só vai falar, mas como também vai fazer você viver aquilo. E nós estou vivendo, estou aprendendo e estou glorificando a Deus, porque está sendo gratificante. E como eu digo à minha esposa, não, da minha boca e da boca da minha esposa não vai sair nenhuma murmuração. Não saiu e não vai sair, porque Deus está no controle. Nós temos que aprender a receber tudo que vem da parte de Deus, porque Deus é quem está no controle da nossa vida. Ele nos ensina a ser humilde, Ele nos ensina a deixar de ser orgulhoso. E esse processo ele não é simples, ele não é fácil. É um processo que requer entrega, requer reconhecer a dependência que nós temos de Deus na nossa vida. E todo cristão ele tem que ser realmente dependente de Deus em tudo. É a única forma que nós possamos sentir paz no nosso coração, alegrar a Deus e alegrar a nossa vida também. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia.